Boa tarde, pessoal. Aqui quem fala é o professor Tiago. Eu vou estar ministrando para vocês a disciplina de ciência. Para quem ainda não me conhece, para os que me conhecem, é um prazer estar de volta. Na aula de hoje, pessoal, a gente vai falar um pouco aí sobre a atmosfera, e vai falar sobre as camadas da atmosfera. A gente vai ver algumas das características dessa camada que é tão importante para o nosso planeta, e a gente vai ver aí também quais são as subcamadas que ela apresenta, né? A subdivisão da atmosfera, certo? Galera, então vamos lá. A gente vai falar um pouco aí sobre a atmosfera, como eu já falei. A gente vai conhecer um pouco dessa camada que representa para o planeta uma grande importância. Isso porque essa camada, que é composta por gases, é nela onde nós vamos encontrar o principal combustível para a existência da vida, que é justamente o oxigênio. Ah, professor, só o oxigênio? Não. Existem diversos outros gases que a gente também vai encontrar aqui na atmosfera que são importantes. Diferente do que a gente pensa, não somente o oxigênio é utilizado como gás para respiração, mas outros gases também são utilizados durante a ocorrência do processo de respiração, inclusive da nossa respiração. Não só da respiração de outros seres vivos, mas também da nossa respiração. Nós, quando respiramos, inclusive, a gente assimila outros gases além do oxigênio. Nós assimilamos em maior proporção e o nosso corpo consegue metabolizar o oxigênio, mas a gente também acaba assimilando aí outros gases que não são metabolizados por nós, mas eles acabam aí sendo incorporados no processo de respiração. E é na atmosfera, nessa camada, que a gente vai encontrar esses gases. Nós sabemos, pessoal, que o planeta ele apresenta essencialmente, ele apresenta basicamente 3 camadas. Quando a gente fala de estrutura, a crosta, o manto e o núcleo. A atmosfera ela é a última camada que envolve a crosta, ou a superfície terrestre. Então, ela é essa camada aí que envolve, que protege o nosso planeta. Professor, mas como assim protege? Sim, a atmosfera ela tem uma função de proteção. Os gases que compõem a atmosfera, eles são responsáveis por impedir que alguns corpos celestes acabem chegando aqui na superfície terrestre. A gente viu isso aí lá no 6º ano. Então, vamos lá, vamos conhecer um pouco dessa camada. Então, a atmosfera, o termo atmosfera significa esfera de ar, justamente porque a atmosfera é essa camada composta por ar. Nesse ar a gente encontra os gases. Que gases são esses? A gente encontra o oxigênio, a gente encontra o nitrogênio, a gente encontra o gás carbônico e diversos outros gases, alguns deles inclusive gases tóxicos, que são gases que são nocivos à nossa saúde. São gases que uma vez que são assimilados, uma vez que são incorporados pelo nosso organismo, acabam causando mal. Como exemplo, os gases que são liberados aí pelas indústrias, Os gases que são liberados pelos escapamentos dos automóveis, eles são gases que são tóxicos, que são maléficos à nossa saúde, porque ao serem incorporados pelo nosso organismo, ao serem levados lá para o pulmão, eles acabam causando aí alguns problemas. Pela atmosfera também que a gente acaba contraindo algumas doenças. No momento em que a gente vive agora, por exemplo, a gente está vivendo uma pandemia causada por um vírus, que é um micro-organismo. Os vírus eles são micro-organismos que são capazes de serem transportados pela atmosfera. Pequenas gotículas de ar que vão estar presentes na atmosfera, eles podem ser transportados e podem acabar transportados pelo ar, e podem acabar chegando ao nosso organismo, causando doenças. A gente vai ver isso mais na frente, que é justamente um problema que a gente está vivenciando agora. A atmosfera, pessoal, ela é uma das camadas mais importantes para nós, porque, como eu falei agora há pouco, ela é responsável por apresentar o oxigênio, que é o gás da vida, Pelo menos quando a gente fala aí dos seres vivos, de alguns seres vivos, que nem todos acabam utilizando esse gás. Por exemplo, as bactérias, elas utilizam outros gases no seu processo de respiração, digamos assim, porque as bactérias elas realizam um processo de fermentação, por exemplo, e utilizam alguns gases. Algumas bactérias realizam a quimiossíntese e acabam utilizando também alguns gases. Então a gente vai encontrar esses gases justamente na atmosfera. Então, sem a atmosfera, a gente poderia dizer que não haveria
vida, né? Não haveria o vento, não haveria as nuvens e não ocorreriam as chuvas. Na atmosfera, pessoal, a gente encontra as seguintes camadas. Da mais próxima daqui da gente, da superfície, da mais baixa, digamos assim, até a mais alta, até a mais distante. A gente tem a troposfera, que vai apresentar-se aí em torno de 15 quilômetros, né, até 15 quilômetros, daqui da superfície terrestre até 15 quilômetros, a gente encontra a troposfera. É nessa camada, por exemplo, onde circulam os aviões, é nessa camada onde estão os balões. A estratosfera, que é a camada seguinte, essa camada ela é rica em ozônio, né, que é justamente uma camada que protege a gente contra os raios solares que vêm do Sol, ela acaba reduzindo a incidência dos raios solares. A gente tem como próxima camada a mesosfera, né, que é chamada assim por ser uma camada intermediária. Essa camada, a mesosfera, ela é a região mais fria da atmosfera, a gente vai encontrar. Então, há uma tendência que a gente saindo daqui da troposfera e indo até a última camada, há uma tendência de que vá ocorrendo o resfriamento dessas camadas. Por último, a gente tem aí a termosfera. A termosfera aí vai aí em torno dos 80 quilômetros até 500 quilômetros de altitude. Ela recebe esse nome justamente porque ela recebe a energia do Sol e a temperatura nessa camada acaba aumentando muito com a altitude, né? Porque ela está mais próxima do Sol, certo? Então, essas são as camadas: troposfera, estratosfera, mesosfera e termosfera. E essas são as altitudes evidenciadas em cada uma dessas camadas. Aqui a gente tem uma imagenzinha que demonstra cada uma dessas camadas. A gente vê aí a troposfera, a primeira delas. A gente vê a estratosfera na sequência. A mesosfera, né, que é onde a gente vai encontrar aí alguns astros, como as estrelas cadentes. E a termosfera, que é uma camada já com uma temperatura bem superior por conta de estar mais próximo do Sol. A ionosfera. Né? Que camada é essa? A termosfera, pessoal, na termosfera a gente encontra uma subcamada. Essa subcamada é justamente a ionosfera. Essa camada, ela é assim denominada por ela apresentar uma alta quantidade de íons, né, que nada mais são do que cargas elétricas. Na ionosfera, a gente encontra aí, é nela onde a gente encontra as ondas de rádio, né, que são transmitidas por satélites e por aí vai, e é nelas aí onde a gente encontra as maiores vias de recepção de ondas do mundo, né, por todo o mundo aí. Nós falamos agora há pouco que a atmosfera é essencial para a nossa vida. Mas, professor, e por que ela é essencial para a nossa vida? Primeiro, porque é nela onde nós encontramos os gases que são necessários para a nossa respiração, como é o caso do oxigênio, né, para nós seres humanos, como é o caso do nitrogênio, para outros organismos, como é o caso das bactérias, ou para as plantas, por exemplo, algumas plantas assimilam esse gás. Ela é importante para nós porque ela protege a Terra contra as radiações solares. Como que ela protege? Nós vimos agora há pouco, né, que na atmosfera nós encontramos um gás que é o ozônio. E ele constitui uma camada chamada de camada de ozônio. Essa camada ela é justamente uma camada protetora do nosso planeta contra os raios solares, né, contra os raios que são incididos pelo Sol. Ela reduz a incidência de raios solares. E, professor, e se esses raios solares, todos eles conseguissem penetrar na superfície terrestre, o que aconteceria? Aconteceria que a gente teria uma elevação muito brusca de temperatura. A gente teria um aumento muito rápido de temperatura e isso poderia impossibilitar a vida. Então é preciso que essa temperatura ela seja controlada. E a camada de ozônio acaba protegendo a gente. Inclusive, há algum tempo atrás a gente teve um grande problema com essa camada, né? Porque ela veio se desfazendo, ao longo do tempo, ela veio se deconstituindo. Isso pela ação do homem. Né? E por quê, professor? É devido principalmente à emissão dos clorofluorcarbonos, né? Que são gases que são emitidos por meio de materiais que utilizam aerosol. Né? Por exemplo, o antitranspirante lá,
Ele utilizava o clorofluorcarbono, esses gases acabavam se concentrando na atmosfera e eles desfaziam as ligações entre os oxigênios, desfazendo então o ozônio da camada de ozônio, reduzindo a existência dessa camada, diminuindo a existência dessa camada aí, e acabando causando prejuízos, como aumenta a temperatura aqui na superfície terrestre. Outra característica, ela funciona como um teto protetor, né? Eu até falei agora há pouco, ela evita que a Terra se aqueça, mas ela evita também que a Terra seja incidida por corpos celestes, né? Ela diminui aí a entrada desses corpos celestes aqui na superfície terrestre. Protege a Terra contra o impacto de outros astros, que a gente acabou de falar. Composição dos gases, né? Da atmosfera ou da troposfera. A gente tem aí, ó, em maior proporção, 78% dos gases do ar que compõem a troposfera é nitrogênio, que é essa parte mais roxa, mais escura. 21% é oxigênio, 0,3% a gente encontra de gases nobres, e 1% a gente, aliás, 0,3% a gente encontra de gás carbônico e o restante aí, o 1% a gente encontra de gases nobres, que são gases que são mais difíceis de serem encontrados. A gente vai estudar um pouco mais sobre eles lá no nono ano. Certo? Então, se a gente observar, a gente tem que a atmosfera é composta em sua maior totalidade de nitrogênio e não de oxigênio, como muitos imaginam. Inclusive, existem algumas teorias que dizem que daqui a alguns anos, os seres vivos que hoje assimilam o oxigênio irão assimilar o nitrogênio, esse gás. Né? O problema é que esse gás ele é um gás mutagênico, ele é um gás que causa transformações nas células do organismo, aí, podendo ocasionar o surgimento de grandes mutações. Gás oxigênio. Quase todos os seres vivos dependem dele para sobreviver, nem todos, né? A gente viu agora há pouco que as bactérias não utilizam, por exemplo, esse gás e algumas plantas. Ele é fundamental para a respiração dos seres vivos. Sem ele não há fogo, né? É o oxigênio que é o combustível para que ocorra o processo de queima, que é o que a gente conhece como combustão. Combustão é justamente o processo de queima, né? O ato de queimar. A combustão, pessoal, que é o processo de formação lá da queima, da chama, por exemplo, de uma vela, ele só existe por conta da existência do oxigênio. Imagine que o oxigênio seria uma espécie de combustível. Né? Ao passo que ele reduz, ao passo que ele diminui, o processo de combustão também acaba deixando de ocorrer. Certo? Então era isso. Na próxima aula a gente vai continuar aí falando um pouco sobre a atmosfera, só que a gente vai se ater mais a algumas características e a gente vai falar também sobre algumas doenças dessa camada, algumas doenças que são transmitidas por meio dessa camada, certo? Então até mais.